O Ministério Público do Rio de Janeiro encontrou indícios de prática de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos. Um laudo revela 688 depósitos feitos por 6 funcionários na conta do chefe de gabinete. No total, as transferências somam mais de 2 milhões de reais. Quem tem detalhes para a gente desse assunto é o Kleber Rodrigues. Oi, Kleber, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde para você também, uma ótima sexta para todo mundo. Luciana, esse indício de que houve rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro surgiu da análise minuciosa desse documento que foi feita aqui pelo Laboratório de Corrupção e de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse resultado já foi entregue à promotoria responsável por essa investigação. A informação é do nosso colega aqui da CNN, o analista Leandro Rezende, que avançou na apuração de documento obtido pelo jornal O Globo. O laudo aponta que foram feitos cerca de 700 depósitos por 6 funcionários nomeados por Carlos Bolsonaro na conta do chefe de gabinete dele. Os valores somam mais de 2 milhões de reais. A CNN confirmou que os maiores repasses foram feitos pela esposa do chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro. Foram mais de 800 mil reais em 304 lançamentos entre 2008 e 2018. O casal segue nomeado no gabinete de Carlos Bolsonaro, sendo que o chefe de gabinete dele está há mais tempo com o filho do ex-presidente da República desde o começo do mandato de Carlos Bolsonaro em 2001. Bom, em nota, a defesa de Carlos Bolsonaro informou que é preciso apurar o vazamento de informações que estavam sob sigilo decretado pela Justiça. Disse também que o vazamento dessas informações tem o único objetivo de manchar a imagem do vereador e disse também que ele está à disposição das autoridades para demais esclarecimentos. Eu volto com você, Luciana. Muito obrigada, Kleber. Olha, anotem a pergunta. Esses indícios encontrados pelo MP do Rio de que houve a prática de rachadinha no gabinete do vereador desidratam a família Bolsonaro? Eu pergunto isso porque nos últimos dias outras polêmicas no entorno da família do ex-presidente estiveram no centro dos holofotes. O escândalo das joias sauditas, a operação da PF que investiga a ação de uma associação criminosa que teria feito registros falsos de vacinas contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde para diversas pessoas, incluindo Jair Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid. Também tem as apurações sobre o suposto envolvimento de Bolsonaro com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Enfim, e agora esse indício de esquema de rachadinha, que, aliás, Poit, nem é a primeira vez que surge. A gente sabe aqui também o Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro também, a gente já teve essa mesma conversa há um tempo atrás. Falei Poit porque eu vou começar com você. É mais um tema que mexe no âmago nosso, né, gente? Primeiro, rachadinha, né? Para você que está assistindo a CNN, né? Duas formas da rachadinha. Uma é essa que o Carlos Bolsonaro está sendo investigado e que tem grandes indícios e que, se for culpado, tem que responder. O parlamentar paga o salário para os seus funcionários e o funcionário paga a despesa pessoal e outras despesas do parlamentar. Cara, isso não tem cabimento. Aí, supostamente, tinha o centralizador, o cara que coletava a vaquinha ali para ele pagar, para não ficar também todo mundo pagando. Essa é uma forma da rachadinha. Esse é um exemplo, essa investigação. Se o Carlos tiver culpa no cartório, que seja comprovado, porque realmente as transferências são estranhas, tá? Número 2. Aliás, existe até uma cautela no MP, e pelo que eu li, aí eu apoio, não vamos tomar conclusões precipitadas, vamos investigar a fundo antes de sair falando, tá? Isso é apoiado, porque não dá pra gente julgar sem ter a prova, temos indícios. Número 2, o que é pior, o que já foi investigado, foi olhado lá o Flávio Bolsonaro e outros deputados de direita e de esquerda, gente, é que contrata o funcionário e já avisa, parte do seu salário você tem que me devolver. Direto, não é pagar a conta não, o funcionário devolve para o deputado, é o fim da picada. E tem institucional também, porque tem partido que aí não é escondido, tem partido que já bota no estatuto. Parte do seu salário você tem que depositar como doação depois para o partido, tá claro? Não só como deputado, mas como diretor de estatal e por aí vai. Vocês tirem as conclusões
e pesquisem na internet, que vocês vão achar tudo isso que eu estou falando. Então, Lu, eu quis explicar um pouquinho quais são as modalidades que a turma costuma fazer. Para me dizer se desidrata ou não a família Bolsonaro. Dessa rachadinha, para te dizer, se for mais um, né? Se agora o Carlos for investigado e for descoberto que fez rachadinha, obviamente desidrata. Mas, como disse o Ministério Público, os erros do passado não podem ser repetidos agora, saindo com afobação, sabe, acusando, julgando, sem ter as provas na mão. A minha pergunta vai até além disso, sabe? A minha pergunta é se todos esses indícios juntos, nesse momento em que a família Bolsonaro está envolvida em várias investigações, se isso desidrata a família, se isso acaba atingindo politicamente. Vou ouvir a Gabi agora. Olha, eu acho, a gente vê pela resposta dos advogados dele, que é uma tática que eles vêm fazendo desde sempre, né? Quando surgem acusações de crimes. Essa história da rachadinha, de laranja, já vem desde... Né, tem uma outra história também anterior, agora que está se comprovando, é um laudo, mas essas denúncias já vêm há muito tempo. Tem o caso da história dos, eu até anotei aqui, 107 imóveis. O ano passado veio também uma denúncia do Portal UOL de que 107 imóveis teriam sido negociados nas últimas décadas pela família Bolsonaro, dentre esses 51 em dinheiro vivo. Talvez a gente possa até fazer uma conexão se, né, esse laudo do Ministério Público e outras investigações se comprovarem de onde vem o dinheiro vivo que está sendo usado para comprar esses imóveis, né? Pode até existir aí alguma relação direta. Há uma forte suspeita de que a gente possa dizer que veio do dinheiro público, né? Do dinheiro no caso aqui do Bolsonaro, dos munícipes do Rio de Janeiro. Então, são acusações graves. Mas o que eles sempre fazem? Que é o que aconteceu agora na nota dos advogados. Mudam de assunto. Ao invés de responder sobre as acusações, sobre o laudo, eu quero saber quem vazou a história, é um processo sigiloso. Eles se defendem atacando. Então, desidrata para a opinião pública, né, para a imprensa, para a opinião pública em geral, mas não para os seus eleitores, porque os seus eleitores sempre caem nessas fake news, nessa desinformação, né, nessa mudança de assunto, nesses ataques. Eles sempre conseguem, de alguma forma, virar o jogo, o que é o preocupante, né? Porque o eleitorado do bolsonarismo, hoje a gente fala, né, de Bolsonaro, da família Bolsonaro, mas essa espécie de bolsonarismo, ele sempre tem as armas apontadas, né, a vista apontada, as armas, quando eu digo no sentido figurado, né, de estar sempre armados, né, e detonando os adversários políticos, mas quando se trata da família Bolsonaro, há sempre uma desculpa. Então, desidrata para quem já está desidratado. Não sei se para o eleitorado deles vai mudar alguma coisa. O que você acha, Samantha? Bom, eu concordo com o que a Gabriela colocou em relação ao eleitorado do presidente Bolsonaro, né? Desgasta para quem tem noção do que é a rachadinha, mas talvez para os eleitores venha justamente a confirmar uma fala que é constante na família Bolsonaro de perseguição. Então, para quem quer acreditar, é mais um elemento de perseguição à família do Bolsonaro. A Gabriela e o Poit levantaram pontos importantes, né? Todos, acho que nós quatro aqui estamos de acordo que é inadmissível rachadinha, que tem que ser investigado, que tem que ser punido, mas uma cautela maior nessa investigação do Ministério Público, porque nós já tivemos uma investigação também contra a família Bolsonaro, se não me engano, acho que do Flávio Bolsonaro, que foi anulada justamente por questões formais, porque o nosso processo ele é tanto no mérito, se você é culpado ou inocente, como na forma. Então, se você não respeita a forma prevista, você pode anular o processo e aquilo acaba, de certa maneira, impune. E no caso do Flávio Bolsonaro foi justamente vazamento de informações de um processo que era sigiloso e ele foi anulado. Então agora, no caso do Carlos Bolsonaro, a própria reportagem da CNN é bastante cautelosa no sentido de levantar que há indícios de movimentações e de valores vultuosos, 2,4 milhões, para a conta do chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, mas que há possíveis indícios de que esse dinheiro foi gasto em despesas pessoais
do vereador, mas que eles ainda não têm todo esse montante e essa comprovação. Então é algo que está sendo investigado, tem que ser investigado e tem que ser punido, porque é inadmissível que a gente ainda tenha rachadinhas e isso tem que ser feito de acordo com a lei, respeitando todos os trâmites para que a gente não tenha depois a nulidade da investigação e do processo. Agora, do ponto de vista político, eu concordo com a Gabriela. Aqueles que são eleitores do Bolsonaro vão confirmar, né, as falas deles sempre de perseguição política, vão ver esse processo como mais um elemento de perseguição à família Bolsonaro. Muito bem. Lênio. Bueno, a primeira coisa aí que eu vejo como alvissareiro nisso é a cautela do Ministério Público. É uma maravilha. Por quê? Porque um menino aí outro dia, Francisco, o nome dele, lembram? Francisco foi encontrado numa blitz e foi condenado a 7 anos e meio por ter 1,5 grama de maconha. Essa questão parou no Supremo. Tivesse tido a mesma cautela que no caso Carlos Bolsonaro. Nós temos 800 mil presos. Tem pessoas que sem cautela nenhuma. Tudo é instantâneo. Por isso que esse caso é absolutamente alvissareiro. Alvíssaras. Ministério Público, agora eu quero precedentes. Eu quero que o precedente, Carlos Bolsonaro e a cautela do Ministério Público, a prudência, seja aplicada em todos os processos dos réus brasileiros, para que todos tenham a garantia de que somente serão denunciados, etc., depois de uma investigação, né? Estou sendo muito sério e com 5,5% de ironia necessárias para essas coisas. Por outro lado, essas coisas aí, claro que desidratam a família, evidente, a gente, como se diz no interior, suja o nome da família, né? O grande problema aí é que a gente confunde, assim, a gente acha que, e como é um caso desses, há só indícios e não há provas ainda. É que indícios e provas, se eu entro nos estúdios da CNN molhado, existem indícios de que esteja chovendo lá fora. Eu posso ter sido molhado por uma mangueira. Mas se o tempo estava nublado, é quase uma prova. Então o indício é próximo a uma prova. E quando eu fui promotor de justiça, um sujeito foi preso com um porco nas costas, caminhando pela estrada. O porco não era dele. A polícia chegou e disse assim: "O que você está fazendo?" E o cara disse assim: "Ué, estou caminhando." O cara disse: "E esse porco nas suas costas?" Esses meus amigos são demais. Nem vi que botaram esse porco aqui nas costas. Indícios, provas, rachadinhas, não rachadinhas, porco nas costas, ó céus. Quem colocou o porco nas costas do cidadão lá da pequena cidade de Itaqui, onde eu fui promotor de justiça, lá nos anos 1980 e tal, na fronteira com a Argentina? Rapidamente uma rodada com vocês de 30 segundinhos, porque Samantha e tanto Samantha quanto Gabi falaram aqui sobre um grupo que vai seguir sempre a família Bolsonaro e acreditar inclusive nessa ideia de perseguição. E Lênio traz, mas está muito cauteloso o Ministério Público. Essa cautela não é necessária nesse momento, e eu estou com vocês durante bastante tempo para entender que vocês falam das violações de direitos desde a Lava Jato. Essa cautela não é necessária nesse momento para que não se acabe se lambuzando toda essa história e se aí sim coloque a família Bolsonaro como uma família perseguida. Não é necessário cautela mesmo nas investigações e dar todo o direito de ampla defesa a todo cidadão com o sobrenome Bolsonaro? Poit, 30 segundinhos, tá, gente? Eu acredito que essa cautela e a atuação do Ministério Público, Lu, tem que ser assim, não só com o sobrenome Bolsonaro, mas com todos. A justiça não tem que ter lado político. Claro. Por isso que aqui a gente criticou muito
o que foi feito com o Anderson Torres, o que foi feito com o ministro GSI, o que foi feito com os manifestantes no ginásio, o que foi feito com os invasores de terra sem terra. Dois pesos, duas medidas, não pode ser assim. Muito bem, Lênio. É isso, 95% do que eu disse era sério e 5% só era ironia. Mas, claro, é alvissareiro e que se tem essa cautela. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, toda a minha história tem apontado para isso, né? Eu sou um garantista, tem que ter essa cautela. Muito bem, Samantha. Bom, eu acho que a cautela tem que existir sempre. Eu acho que o que o professor Lênio quis pontuar é algo que é uma crítica que ele vem fazendo e nesse afã do Ministério Público de processar, de entrar sem ter todo o embasamento, e isso é uma crítica que se faz. Eu acho que essa cautela do Ministério Público, eu acho que se justifica tendo em vista a aprender com os erros, né? No caso do Flávio Bolsonaro, que o processo foi anulado por questões formais, né? Então a cautela é sempre bem-vinda e necessária. A gente não precisaria nem estar pedindo isso, já teria que existir em todos os procedimentos do Ministério Público. Gabi? Eu concordo, eu entendi o que a Samantha quis dizer no começo sobre a cautela, é de montar um processo bem robusto para que dessa vez ninguém escape, né? O problema é fazer as coisas de forma assodada, precisa ter um elemento probatório muito bem montado, né? Juntar o fio da meada ali e para que não chegue lá depois por meio de recurso, chegue no STF e o processo seja anulado, como esse caso que ela mencionou. Acho que foi nesse sentido que a Samantha tinha falado anteriormente e eu concordo com ela.